Jesus diz, aqui no Sermão do Monte, não é, que se você olhar para uma mulher com sentido cobiçoso, já cometeu adultério com ela, simplesmente pelo fato de olhar. E aí você vai dizer, bem, então eu estou em maus lençóis. Billy Graham já dizia que o primeiro olhar não é pecaminoso, mas o segundo olhar já vem com essa pecaminosidade, porque o primeiro olhar normalmente é involuntário, mas o segundo olhar, ele já é um olhar voluntário. Agora, qual é a radicalidade desse discurso? É que todas as coisas começam aonde? Começam no coração. É lá que as coisas são maquinadas. Não existe o chamado, digamos assim, pecado voluntário. Claro que existem coisas que você comete involuntariamente, mas elas são pensadas em questão de segundos pelos reflexos e pela nossa capacidade veloz de raciocinar, de modo que todos os nossos atos, todas as nossas práticas, elas são engendradas. E aí um exemplo que nós temos quando falamos sobre a questão do adultério, o exemplo que nós temos é em Davi. Quando ele perpetrou o pecado de adultério com Batseba, é uma história que todos conhecem. E geralmente algumas pessoas dizem, foi um momento psicológico, mas não é bem assim. Quando você começa a ler a história, quando você descobre que Davi mandou os soldados à guerra e ele ficou sozinho no palácio, mandou a Joabe comandar o exército, isso aí foi premeditado, porque normalmente naquela época, os reis acompanhavam os exércitos à guerra, à batalha. Os exércitos não iam sozinhos. Uma outra coisa que você descobre é que Urias, o esposo de Batseba, era um dos 30 valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte da guarda de honra de Davi. Ou, numa linguagem mais contemporânea, ele era da equipe de segurança de Davi. Você descobre que Batseba era neta de Aitofel, que era o Zé Disseu da época, o chefe da casa civil da época de Davi. Então, o relacionamento entre eles era muito grande, era muito estreito, e o fato de Davi estar lá no pátio e vendo Batseba banhar-se do outro lado, significa que ela morava na corte. Ela não morava distante. Então, são pressuposições, são conjecturas que nós podemos construir para mostrar que o pecado é premeditado aonde? É no coração. Então, o Senhor vem e amplia a coisa, não é meramente o ato de você ir lá pecar.